A guerra comercial entre Estados Unidos e China está longe de ser apenas uma disputa por tarifas e impostos. Neste vídeo, vamos analisar como essa batalha econômica tem desdobramentos globais e pode mudar o equilíbrio de poder mundial. Você vai entender por que a China tem uma estratégia sofisticada para responder às pressões americanas, quais são os verdadeiros objetivos dos Estados Unidos e como essa disputa afeta não só as duas maiores economias do mundo, mas também países como o Brasil. Fique até o final para descobrir quem realmente está ganhando essa guerra e o que pode acontecer nos próximos capítulos dessa tensão global. Porque, de fato, nós temos aí várias informações e elas, obviamente, são informações muito relevantes, como você já colocou, em relação às empresas que são afetadas, etc. Mas, vamos lá. Em primeiro lugar, Donald Trump, as tarifas contra a China, elas começam a valer hoje. Mas as tarifas da China contra os Estados Unidos, elas só valem a partir do dia 10 de fevereiro. O que significa, no caso dos chineses, como você colocou, é que sim, eles querem algum tipo de negociação. Ontem mesmo, Donald Trump disse que nas próximas 24 horas ele conversaria sim com os chineses. Então, existe ainda uma expectativa de que, assim como aconteceu com o Canadá e aconteceu com o México, possa haver algum espaço para negociação. Agora, o que ficou também muito claro é que a China não está só retalhando os produtos americanos que vão para a China, ou as empresas americanas com negócios na China. Um outro componente, e isso é novo, é justamente impedir que alguns produtos fabricados na China sejam abastecidos ao mercado americano. E aí, principalmente, nos refere a commodities, algumas commodities fundamentais, estratégicas nos Estados Unidos. Panamá é sobre isso, é reduzir justamente a dependência da China e eventualmente tomar uma decisão ali no Panamá de fechar o canal ou de construir algo que possa atrapalhar os navios americanos. As tarifas vão no mesmo sentido, reduzir a dependência em relação à China. O problema é, como muita gente diz aqui, talvez esse momento de romper com a dependência chinesa já passou, e não passou faz uns 2, 3 meses não, talvez faz já uns 10 anos esse momento poderia ter existido. Hoje seria muito difícil. Josias, quero te ouvir. Como é que você vê essa resposta da China aos Estados Unidos? Qual é o impacto disso? E será que vai fazer com que os Estados Unidos volte atrás ou não? É muito curiosa a forma como a China reagiu, né? O Xi Jinping está parecendo um Billy the Kid pós-moderno. Ele não fugiu do tiroteio, mas ele atirou em câmera lenta. Ele foi arrastado pelo Trump, né, esse faroeste comercial, e reagiu com método, com sofisticação. O Trump atirou primeiro, atirou a esmo, impôs tarifa de 10% sobre todas as exportações da China, e a resposta chinesa foi mais sofisticada. O Xi Jinping sacou a arma, mas ele desenhou a trajetória da bala antes de puxar o gatilho. Foi seletivo, mirou interesses mais estratégicos dos Estados Unidos e anunciou para 10 de fevereiro taxas de 15% sobre carvão, gás, 10% sobre petróleo, equipamentos agrícolas. De quebra, ele colocou empresas, algumas logomarcas americanas de moda, de biotecnologia, num rol de empresas que a China considera inconfiáveis. Abriu uma investigação contra o Google e anunciou para 11 de fevereiro o controle sobre exportações para os Estados Unidos de produtos que contêm ali elementos nobres, tungstênio, telúrio, bismuto. Só o comerciante, o negociante norte-americano sabe qual é a importância disso daqui. É muito estratégico, né? Então, como disse, ele se comportou, o Xi Jinping, como um Billy the Kid pós-moderno. Não fugiu do tiroteio, mas o tiro dele foi em câmera lenta. Na segunda-feira, a Casa Branca tinha informado que o Trump poderia trocar um telefonema nos próximos dias com o Xi. Então, o camarada Xi deu uma semana de prazo para que o Trump encontre ali em algum recanto da Casa Branca alguma coisa que se pareça com juízo. Foi como se o Xi Jinping informasse que não está interessado em transformar o comércio mundial num salão hipertrofiado, mas ele dispõe de munição para reagir se for necessário. E, de resto, você tem países da América do Sul, da Europa, que estão olhando para Pequim como uma porta de oportunidade enquanto aguardam na fila por uma dessas balas perdidas do Donald Trump. Então, o Trump, como fez, aliás, com o México, com o Canadá, talvez ele compreenda, talvez seja esse mesmo o objetivo dele, e melhor negociar do que sair atirando a esmo, né? Mas foi muito sofisticada a resposta da China, e ela deve ser entendida, a meu juízo, como uma sinalização de que o Xi Jinping está querendo conversa. Ele não quer briga, mas se for necessário, ele briga.
Exatamente. O pessoal está se acabando de rir aqui, o camarada Xi. O camarada Xi saiu atirando em câmera lenta. Você entende assim também, ô Jamil? Você acha que foi uma sacada do Xi Jinping? Quer dizer, tem método, como gostam de dizer hoje, tem estratégia, como gostam de dizer, e vai ter resultado? Olha, resultado é difícil de saber, né, Fabiola? Mas método tem. Eu acho que alguns pontos que o Josias colocou são fundamentais. Primeiro, ele não adotou imediatamente, né? Ele está dando uma semana, basicamente, para que haja algum tipo de espaço para negociação. Óbvio que a China não quer uma guerra comercial. Ela está ganhando, né? Essa é a verdade. Para que eu quero uma guerra comercial se eu estou levando a vantagem no comércio mundial neste momento? Eu não quero abrir uma guerra e, no fundo, criar algum problema ainda maior do que nós estamos vivendo. Então, em primeiro lugar, esse é um aspecto fundamental. Segundo, como disse também o Josias, todas as sanções colocadas pela China, elas não foram um cheque em branco ou de forma generalizada, como fez o governo americano, 10% sobre tudo. Não é 10% sobre tudo. É 15% sobre empresas específicas, setores específicos que vão causar um dano específico para a atual gestão de Donald Trump. Então isso é muito importante a gente entender que houve sim um método. Agora, qual pode ser o resultado disso tudo? Claro, um novo entendimento, algum tipo de pacto no qual a China se compromete, por exemplo, a investir mais nesse setor ou no outro, ou a reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos, ajudar a reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos, etc, etc. Então, sim, há um espaço para negociação. Agora, a China vem numa posição, Fabiola, muito cômoda, muito cômoda. Ela terminou 2024 com o maior superávit comercial da história de qualquer país do mundo que jamais tenha sido obtido. $1 trilhão não é o valor da exportação chinesa ao mundo, é o superávit que a China acumulou em 2024 só no setor comercial. Então ela vem com um colchão extremamente poderoso, extremamente confortável para negociar com Donald Trump. Quem vem numa situação complicada, na verdade, é o governo americano, e vê sim uma situação muito mais delicada do que ele tem, por exemplo, com outras regiões do mundo. Agora, sobre essas sanções, é importante a gente destacar que, por exemplo, no caso do Canadá, o Canadá também foi muito seletivo ao colocar ou ao anunciar as sanções, que depois, claro, foi feito um acordo. O que ele fez, o Canadá? Primeiro, ele foi colocar na lista de sanções empresas ou produtos fabricados em estados republicanos. Ou seja, não foi a qualquer empresa, vamos colocar aqui tarifa a qualquer empresa do mundo, americana, não. Vamos ver aonde vai doer na base de Donald Trump. Então, quais produtos são fabricados em áreas, em regiões em que os trabalhadores, empresários, principalmente, vão dizer, puxa, eu votei por ele agora, estou sofrendo para exportar meu produto. Então, esse era o objetivo das sanções canadenses. E, claro, teve também o caso de Ontário, que suspendeu o contrato com a Starlink de Elon Musk, basicamente o braço direito, esquerdo, a perna direita, a perna esquerda de Donald Trump no governo americano neste momento. Ainda ficando entre China, daqui a pouco a gente volta para essa história do Canadá e do México, que eu acho também que é muito importante, tem uma coluna sua muito boa a respeito disso, mas ainda falando sobre essa história de China e Estados Unidos, tem uma matéria agora no jornal Folha de São Paulo, falando que Pequim ainda quer conversar com os Estados Unidos. Mas falando também de qual vai ser o impacto disso no Brasil. Isso é uma análise de um entrevistado aqui, um ex-conselheiro econômico chinês. E ele acredita que, diante dessa ameaça da nova guerra comercial, esse ex-conselheiro econômico do Conselho de Estado chinês, do Ministério Chinês, Wang Huiyao, ele afirmou ao jornal Folha de São Paulo que, embora a China tenha adotado algumas medidas retaliatórias, como vocês estão comentando, e que parecem eficazes e bem provocativas nos Estados Unidos, a China ainda quer conversar, quer discutir com os Estados Unidos. Começando com você agora, o Jamil, você acha que há essa possibilidade de Donald Trump e Xi Jinping conversarem, sentarem à mesa de negociação, como Trump fez com o México e o Canadá? Sem dúvida nenhuma, Fabiola, existe sim essa opção. De fato, olha, não é só a China que quer comprar mais, quer dizer, não é só o conselheiro aí chinês que disse isso, os próprios exportadores americanos, por exemplo, de soja e de outros produtos aqui nos Estados Unidos, já mandaram uma carta para Donald Trump, nós inclusive publicamos essa matéria há algumas semanas, mandaram uma carta para Donald Trump dizendo, olha, numa guerra comercial entre China e Estados Unidos, quem sai vencedor é o Brasil. Então, os próprios americanos colocaram essa questão ao governo americano, dizendo, olha, ok, vamos lá, vamos reduzir a dependência em relação à China, mas para o meu setor especificamente, eu perco que a possibilidade de exportar
para a China algo que outros concorrentes também fazem, entre eles o Brasil, né? Então, se eu não me engano, era soja e milho as grandes preocupações dos exportadores americanos. Tudo isso leva tanto a pressão doméstica como essa pressão internacional podem levar Donald Trump a negociar. Donald Trump é um negociador, ele usa do bullying, da chantagem, da violação do direito internacional, ele faz tudo isso justamente para se posicionar de uma outra forma, ou no mercado, ou na mesa de negociação, ou nas organizações internacionais. Negociar é a palavra-chave no caso do Donald Trump. O problema é que, claro, o método que ele utiliza é um método violento, é um método que na praxe diplomática basicamente não existe em livro nenhum, né? Essa chantagem, essa mistura de chantagem e bullying não existe. Agora, o que ele está tentando fazer, e isso aí fica muito claro em todas as organizações, todas as negociações internacionais, é criar uma ruptura. Donald Trump está criando uma ruptura internacional muito profunda justamente para tentar reposicionar os Estados Unidos num lugar que ele gostaria que os Estados Unidos estivesse. A grande pergunta não é só de tarifas, obviamente se a economia americana, se a produção americana e se a competitividade americana dão conta dessa ruptura que Donald Trump propõe. A disputa entre China e USPA vai além de tarifas. É uma batalha por influência global. Enquanto os dois gigantes se enfrentam, países como o Brasil sentem os reflexos das exportações e na economia interna. O futuro dessa guerra comercial pode redefinir não só o comércio, mas também a geopolítica mundial. Deixe sua opinião, se inscreva e deixe seu like.